gestora pedagógica da Guten, e o objetivo desse vídeo é apresentar um exemplo de atividade com base no texto proposto pela Base Nacional Comum Curricular. A ideia hoje é apresentar um exemplo de atividade em sala de aula que trabalhe dentro da área de conhecimento e linguagem, mais especificamente no componente curricular língua portuguesa, no eixo da leitura e no campo de atuação jornalístico-midiático. Eu escolhi uma atividade para o 6º ano do ensino fundamental, que trabalhe uma habilidade de perceber a imparcialidade e a parcialidade presente nos textos jornalísticos e quais são as marcas linguísticas que indicam um posicionamento desse escritor diante dos fatos narrados. Veja na tela como essa habilidade é descrita no texto da Base Nacional Comum Curricular. Veja que a habilidade requer que o aluno reconheça a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato de fatos e que ele identifique diferentes graus de parcialidade e imparcialidade dados pelo recorte feito e pelos efeitos de sentido advindos de escolhas feitas pelo autor, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos e que torne-se consciente das escolhas feitas enquanto produtor de texto. Muito bem, diante dessa habilidade, o professor deve escolher um conteúdo adequado, um método adequado e deve pensar que perguntas e reflexões eu devo propor para os meus alunos para que eles identifiquem no texto quais são os fatos trazidos e quais são aqui as marcas que me indicam uma opinião, um posicionamento diante dos fatos. Muito bem, escolha um conteúdo adequado, de fontes confiáveis e que você perceba nesse texto escolhido essas marcas que a gente quer trabalhar. Você pode começar projetando o texto escolhido e numa discussão coletiva levar os alunos a perceber quais são aqui os fatos, o que está presente no lead da matéria, que me diz o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu. Alguns fatos fundamentais que devem aparecer logo no início de uma matéria jornalística. Por que essa reflexão é importante? Para que o aluno possa depois, em grupos, em sala de aula, em grupos menores de 3 alunos, fazer um levantamento e um registro desses fatos e quais são as marcas linguísticas que apontam para esses fatos e num outro quadro, aonde estão os trechos dessa matéria que apontam um posicionamento do jornalista diante do fato. Quais são essas marcas e como que os alunos justificam para o resto do grupo as escolhas feitas? Sistematize, após essa discussão em grupo, com os alunos, quais foram os argumentos utilizados nos seus pequenos grupos para fazer essas escolhas e essa distinção entre relato de fato e posicionamento sobre o fato. Essa reflexão permite que o aluno se coloque criticamente diante da leitura das matérias jornalísticas que ele fará e diante também das suas próprias produções. A força da escolha linguística, por que o autor escolhe essa palavra e não outra? Essa é uma reflexão fundamental que leva o aluno a ser um leitor e um produtor crítico. Veja na tela um exemplo de um trecho de uma matéria publicada pelo Guten News em abril de 2018 sobre a volta da Malala ao Paquistão. Chama-se De Volta ao Lar, Malala visita o Paquistão 5 anos após o ataque. No trecho da matéria podemos ler: pela primeira vez em mais de 5 anos, a jovem pisou na cidade de Mingora, onde morava antes dos trágicos acontecimentos que mudaram sua vida para sempre. Em outubro de 2012, Malala sofreu um atentado cometido pelo Talibã, grupo fundamentalista islâmico que atuava na localidade. Na época, com apenas 14 anos, a menina lutava para que meninas tivessem o direito de frequentar a escola. A partir desse exemplo, o professor pode fazer algumas perguntas que levem o aluno a perceber as marcas linguísticas presentes no texto que indicam um posicionamento do jornalista diante dos fatos narrados. Por exemplo, quando ele escolhe o adjetivo trágico para qualificar um acontecimento,
ou quando ele escolhe o advérbio apenas para falar da idade da menina. Esse é um exemplo que você pode trazer para os seus alunos para trabalhar a habilidade que você deseja alcançar. Gostaram? Esse é um exemplo de como você pode fazer a leitura desse texto da Base Nacional Comum Curricular e transformar numa atividade em sala de aula para o seu aluno, para que ele consiga alcançar as competências leitoras. Escolha um bom conteúdo, escolha uma boa metodologia, pense nas perguntas e intervenções que você deseja fazer e realize um ótimo trabalho a partir da Base Nacional Comum Curricular. A Guten pode ser a sua parceira no processo de implementação da BNCC, pois fornecemos textos, atividades, planos de aula e relatórios alinhados às habilidades exigidas pela Base Nacional Comum Curricular. Obrigada e até a próxima!